Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, a minha grande gratidão ao nosso Deus. Louvando mais uma vez pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. O trabalho que ele realiza no nosso estado, um trabalho que chama a atenção e é de glorificar a Deus. Também pela Rede Brasil de Comunicação, esse canal de bênção que Deus tem levantado para poder anunciar a sua palavra e anunciar a salvação em Cristo Jesus. Meus queridos, quero convidá-los a abrir mais uma vez a Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse texto aqui é um texto clássico, é uma das grandes revelações da Bíblia Sagrada, onde João ele tem o privilégio de registrar, de ser um homem usado por Deus para registrar justamente a grandeza do amor de Deus. Diante de tantas coisas, de tantos questionamentos humanos, principalmente acerca do amor, onde tentam compreender qual é o verdadeiro amor ou o sentido maior do amor. Este livro sagrado, ele traz de forma categórica, de forma poderosa, uma grande revelação para a humanidade, porque o ser humano ele distorce o sentido do amor. Ele simplesmente procura mostrar ou demonstrar amor em coisas que são supérfluas. Mas aí vem João, o homem que Deus se utiliza para deixar registrado esse texto aqui, e mostra a importância do amor. Sabemos que quando se fala de amor, geralmente fala-se de amor de uma mãe para com o filho. Se mostra ou tenta se compreender a grandeza do amor quando se fala de um amor materno. Mas aí João, ele vai mostrar que existe um amor muito maior do que o amor materno. Então, quando falamos de amor, e o profeta Isaías capítulo 49, versículo 15, ele vai dizer justamente sobre essa questão. Vai enaltecer o amor de uma mãe que não esquece do filho, mas que mostra que Deus ama muito mais do que a mãe. Então, quando falamos sobre isso, quero que você compreenda que o amor de Deus, ele te alcança, ele te abençoa. Na verdade, é falar de amor, e falar desse texto aqui, nós vemos pelo menos 3 revelações que o apóstolo João faz nesse texto. Primeiro, ele revela um grande amor, que é justamente do Criador para com a sua criatura. O homem criado perfeito, segundo a imagem e semelhança de Deus, assim está escrito no livro do Gênesis, mas que por causa do pecado o ser humano perde justamente essa comunhão com seu Criador e anda tateando, procurando encontrá-lo. Encontra em muitas coisas, segundo eles, ou tentam demonstrar que encontra, embora encontrar a Deus só através de Cristo. O próprio Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a primeira grande revelação que temos aqui de João é sobre o grande amor de Deus. Eu posso falar grande ou grandioso, porque só um Deus como o nosso, que seria capaz de amar o mais vil pecador, de tentar ou alcançar o mais vil pecador. Então, falar de amor, a gente vai compreender que João ele vai revelar justamente aqui no seu livro, que o amor de Deus é muito grande, é tremendo. É um amor que muitas vezes se torna inexplicável. Como é que alguém vai amar uma pessoa que pratica o mal, uma pessoa que desobedece leis, que transgride leis? Na verdade, Deus está amando o pecador, mas Deus não se agrada do pecado. O que Deus quer, na verdade, é restaurar o ser humano que Ele criou e dar-lhe vida e vida com abundância. A segunda grande revelação aqui, entendemos, a primeira é sobre o grande amor de Deus. A segunda revelação que nós vamos ver aqui é que Jesus, ele é a grande esperança que Deus ele oferece para o ser humano. No mundo sem esperança, no mundo onde as pessoas batem cabeça em busca de soluções, em busca de vida, em busca de sentido para a vida, alguns acham que o entretenimento é o grande sentido para a vida, outros acham que o prazer
É o grande sentido para a vida. Há muitas pessoas que simplesmente ignoram algumas verdades em busca de coisas que são passageiras, supérfluas. Mas quando João fala de Cristo, ele fala como a grande esperança que Deus é o prometido, é o Senhor Salvador prometido, que Deus ele vai direcionar para o ser humano para salvá-lo. E a outra grande verdade é que a vida eterna é uma expectativa que Deus ele apresenta para o ser humano. Diante de tantos estudos, para se tentar compreender como alcançar a vida eterna, ou até mesmo chamada fórmula da juventude, embora a velhice é algo que alcança todo ser humano por causa do pecado, ou alguns tentam entender ou procuram compreender como se fazer para que o ser humano tenha saúde perfeita, embora também o pecado é causador das doenças e também da morte. Então, olhar para isto é entender que quando Deus ele vai revelar através de Cristo o seu grande amor, vai revelar que Cristo é o Salvador que a humanidade precisa, onde muitos procuram um Salvador. E a Bíblia já aponta Cristo como um Salvador suficiente, não precisa mais de nenhum recurso, não precisa de mais ninguém para ajudá-lo a salvar. Ele tem um poder total para salvar o ser humano. É por isso que você está ouvindo esta mensagem neste dia. É porque Jesus ele alcança o mais vil pecador, aquele que já não tem mais esperança, aquele que já não tem mais expectativa, aquele que já está desesperado. Jesus é a salvação, não há outro. Ele é o único Salvador prometido por Deus. E falar de vida eterna é falar de um grande benefício prometido por Deus. O ser humano não foi feito para morrer. O ser humano foi feito para ter vida e vida com abundância. Mas por causa do pecado, o ser humano perde todos esses privilégios. Se torna alguém que afronta a Deus diariamente, através de palavras, através de ações, desrespeita a lei de Deus, como se a lei de Deus não valesse nada. Mas olha como Deus ele é o Criador, ele conhece o ser humano, ele sabe, ele tem sim a capacidade de dar vida para o ser humano e vida eterna. Por isso a importância de mantermos nossa fé em Cristo em relação à vida eterna. Então João, ele vai deixar muito claro sobre isso. A grande revelação, o amor de Deus é muito grande. O amor de Deus é imensurável. Qual é o grande presente de Deus para a humanidade? O seu próprio Filho Jesus Cristo. O texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que demonstrar confiança nele, no projeto salvador dele, todo aquele que nele crê não pereça, aí ele vai completar, mas tenha a vida eterna. E ele diz mais, que o enviar o seu Filho ao mundo não foi para condenar o mundo, mas foi para salvar justamente o mundo, os homens que estão perdidos, distanciados da glória de Deus, distanciados do poder de Deus. E numa geração em que todo mundo diz conhecer a Deus, mas as práticas não demonstram isso. Dizem querer seguir a Cristo, mas na verdade seguir sem aceitar os preceitos dados por Cristo, porque o próprio Jesus disse que aquele que quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia e segui-lo. Isso é uma proposta para no final alcançar a vida eterna. Então, queridos, que vocês possam neste momento, neste dia, entenderem que o amor de Deus é revelado para você também. O amor de Deus é revelado para o maior pecador que você imaginar, este amor é revelado. Embora muitas vezes os pecadores não querem seguir a Cristo, porque não querem mudar o estilo de vida. Preferem viver no estilo de vida que tem atual, do que mudar de vida mesmo negando-se a si mesmo. Essa é uma proposta divina. O amor ele já revelou. A grandeza deste amor ele já revelou. O Salvador ele já deu, o prometido, o ungido, que é Cristo. Aquele que é o tema central da Bíblia, daquele que a história da humanidade se divide antes e depois de Cristo. É Ele que é o Salvador, o resgatador, aquele que tem o poder de libertar o mais vil pecador, aquele que tem poder para dar vida a quem não tem vida mais, aquele que emocionalmente não está bem, Ele tem poder para salvar.
Aquele que fisicamente não está bem, ele tem poder para curar. Aquele que espiritualmente não está bem, não tem comunhão com Deus, ele tem o poder de conciliar o mais vil pecador com Deus, desde que o ser humano, o pecador, arrependa-se do seu pecado e reconheça a Cristo como o Senhor e Salvador. É o projeto divino, o maior projeto divino para o ser humano é este. Alguns acham que o maior projeto é enriquecer, é se tornar famoso, é se tornar conhecido. Não, o maior projeto não é esse. O maior projeto é resgatar o pecador, é restaurar, é dar vida. Este é o maior projeto. É simplesmente fazer com que aquele que não tinha mais vida, tenha vida através de Cristo. Por isso que Jesus é muito importante para a história da humanidade. Porque ele é o que é utilizado por Deus para justamente revelar este amor. Na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, é revelado este grande amor. O castigo, diz a Bíblia, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. É ele que derruba este muro da separação entre Deus e o homem. Concilia Deus e o homem, ou o homem e Deus. Ele faz este muro vir abaixo. Mas para que isto aconteça, é necessário que o ser humano reconheça ele como o único suficiente Salvador. E você tem esta oportunidade de reconhecer isto em Cristo. O amor de Deus, a esperança que Deus traz e a expectativa de vida eterna, só através de Jesus Cristo. Então, meu querido, que você neste momento compreenda isto, entenda isto. Eu quero orar pela tua vida, eu quero apresentar você a Deus. Talvez você esteja pensando que é o maior pecador e não tem mais jeito para a sua vida. Há sim jeito para a tua vida. Agora você precisa voltar-se para Cristo. Você precisa entregar a sua vida para Cristo. Pai, aqui estamos nós mais uma vez para te louvar e te bendizer, Pai. Pelas vidas que tu criaste e que talvez elas não compreendam que estão distantes de ti, mas que tu as alcança através de Cristo, através do teu amor revelado em Cristo para salvar vidas. Eu apresento essas pessoas nesta hora, Deus, coloco em tuas mãos elas, para que elas abram os olhos e vejam a salvação que tu tens dado, Senhor. Pai, abençoa, Pai. Ajuda trazendo paz, trazendo quietude ao coração, trazendo esperança que só Cristo tem para dar, Senhor. Pai, abençoa eles. Ajuda eles, Pai. Em nome de Jesus, ajude-os. Meus queridos, mais uma vez, externo minha grande gratidão ao nosso Deus. E louvo a Deus pela sua vida, porque você é alguém que Deus deseja também salvar. Mais uma vez eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que Deus o ajude, que Deus fortaleça-o, que Deus o sustente e lhe dê vitória. Não somente ele, mas a igreja. E também oro pela Rede Brasil de Comunicação para Deus continuar abençoando esse meio de comunicação, seus funcionários, que sejam sempre utilizados por Deus para abençoar vidas e para alcançar vidas para Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.